Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã. Alexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, os 15 minutos que nós separamos todos os dias para estarmos a sós com Jesus, que é a Palavra de Deus, que é o Verbo de Deus, que sempre tem uma resposta, uma solução, uma dica, uma luz para os nossos passos, para os nossos caminhos, para transformar a realidade de cada dia. Todo dia nós precisamos de beber água, alimentar, dormir. Todos os dias nós precisamos do alimento da Palavra de Deus. E graças a Deus estamos completando aí nessa semana um mês da Alexio Divina aqui no canal da RCC BH. Que maravilha esse canal da RCC BH, serviço da sua fé, da sua espiritualidade, levando essa corrente de graça, a força do batismo no Espírito Santo em todas as suas expressões até os confins da terra. Celebramos na semana passada um mês do grupo de oração online, todos os dias às 8 horas da noite. Celebraremos agora um mês do rosário rezado todos os dias, cada hora um terço, às 3 da manhã e às 3 da tarde, às 7h30 da manhã e às 7h30 da noite. Também o terço da misericórdia. Então estamos assim movimentando a nossa vida, movimentando as redes sociais, para que você não se sinta sozinho, para que você não se sinta parado, desamparado, porque Deus está conosco. Jesus não nos abandona nunca. E nós estamos aqui para dizer isso para você. Jesus está vivo no meio de nós, não nos abandona nunca, está conosco sempre. E hoje, olha que interessante, ele vai falar uma coisa muito importante para a gente. Ele vai falar, sabe o quê? Que ele sempre sabe o que tem que ser feito. Jesus sempre sabe o que fazer. Imagina só a realidade da sua vida, o que você tem passado, o que está no seu coração, as dúvidas, as inquietações, as preocupações. E tantas vezes a gente para assim, nossa, não sei bem o que fazer. Jesus hoje vem falar assim, calma, me escuta, presta atenção, eu sei bem o que fazer. Que maravilha, irmãos. Estamos aqui nesses dias na Alexio Divina, aprofundando no Evangelho do dia. Hoje é 24 de abril, estamos terminando mais uma semana. Hoje é sexta-feira da segunda semana da Páscoa. O texto de hoje é o Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 1 a 15. Você que está acompanhando conosco nessa semana percebeu que desde segunda-feira ficamos no capítulo 3 de São João, meditando sobre a vida nova. E hoje nós continuaremos na próxima semana a meditar sobre o capítulo 6 de São João. O que os dois capítulos têm a ver com esse tempo que a gente está vivendo? Já já a gente vai partilhar. Enquanto isso, separe os seus 15 minutos, separe o seu lugar, pegue a palavra de Deus, né? E vamos juntos com o método da Alexio Divina, a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. A primeira parte, então, a parte da leitura, Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Pegue a sua Bíblia, João 6, versículos de 1 a 15. Vamos procurar perceber o que o texto diz. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa dos judeus. Vamos fazer uma pausa aí só para ajudar a gente na contextualização. O que tem em comum, então, o capítulo 3 de São João com o capítulo 6? Os dois capítulos
A cena acontece durante a festa da Páscoa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, dentro da liturgia, que são acontecimentos que remetem ao momento em que nós estamos vivendo agora, que é a Páscoa de Jesus, que é a ressurreição, a vida nova dele para cada um de nós. Então, o capítulo 3, durante a Páscoa, nos falou bastante sobre a importância de vivermos como filhos de Deus. E o capítulo 6, então, vai falar sobre os sinais. Então, preste atenção. A multidão seguia Jesus porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. O que é um sinal? É uma seta que aponta para alguma realidade, faz uma referência para outra realidade. Quer dizer, o que nós vamos narrar aqui, no que nós vamos ler, o que o Evangelho narra, diz respeito a uma realidade, mas também é um sinal que aponta para uma realidade maior, mais ampla, mais profunda, que diz respeito à nossa realidade de sermos doentes e necessitados da graça de Deus. Então vamos lá? Que sinal é esse que nós vamos ler e meditar no Evangelho de hoje? É um sinal muito conhecido. Continuando. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Vamos fazer mais uma pausa. Você já percebeu que sinal é esse, né? É o sinal da multiplicação dos pães. O que Jesus tem para nos falar hoje, nesse tempo, nesse texto, a respeito do sinal da multiplicação dos pães? Eu queria comentar chamando a atenção para o fato que Jesus levantou os olhos e viu uma grande multidão. Mas mais do que Jesus ver a grande multidão, como ele vê essa multidão que acompanha a Lectio Divina todos os dias no canal da RCC-BH, ele vê a multidão. Mas muito mais do que ele vê a multidão, ele vê com os olhos de misericórdia a miséria e a necessidade de cada um. Jesus olhou a multidão e percebeu que eles tinham uma falta, que eles tinham uma necessidade. Ele vê além daquilo que às vezes as aparências mostram. E mais do que isso, o texto mostra, ele viu e ele sabia bem o que fazer. Jesus vê a solução para os problemas, para as necessidades, para as realidades. Ele sabe a solução, além daquilo que os nossos olhos conseguem perceber. Ele vê além. Diante daquela realidade, ele viu, ele teve compaixão. E ele poderia muito bem resolver aquele problema sozinho, porque ele sabia o que fazer. Mas o que o texto faz? Ele colocou os discípulos à prova. Isso é muito interessante na nossa vida, porque tantas vezes Jesus sabe o que tem que ser feito na nossa vida, mas ele não quer fazer sozinho, ele quer colocar a nossa fé à prova. Para quê? Para que a gente possa fazer parte do milagre, para que a gente possa fazer parte do sinal, para que a obra de Deus aconteça plenamente com a nossa participação. E aí é o sentido da prova, o sentido da aprovação é esse, é cada um fazer parte do plano de Deus para a nossa vida. Como? Oferecendo aquilo que tem. Oferecendo a miséria, oferecendo pouco, não importa, mas se colocando à disposição. E aí nós vemos aqui 3 realidades. A realidade primeira de Filipe,
que Jesus falou para ele, o que nós vamos fazer para resolver esse problema? Mesmo ele já sabendo o que fazer, para colocá-los à prova. Felipe fala, não tem menor ideia do que eu vou fazer, não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso, nem 200 moedas de prata vão resolver esse problema. Não sei. André fez uma coisa mais interessante. Apresentou aquilo que ele percebeu que era possível. O menino com 5 pães e 2 peixes, mas fez uma pergunta. O que isso dá para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Um não quis se comprometer. O outro ofereceu aquilo que não era suficiente para resolver o problema, ou seja, fez a sua parte, mesmo apontando uma dúvida. O que é isso para tanta gente? E essa pergunta de André é muito parecida com a pergunta de Maria. Como isso se fará? Como a pergunta da samaritana, onde é que vai encontrar água? E tantas outras perguntas, a pergunta no Nicodemos que nós vimos, onde vem o vento, de onde vem o vento, de onde vem essa vida nova? E podemos olhar também para a terceira pessoa, a pessoa do menino, que aí realmente se entrega, não quer saber se vai dar ou se não vai dar, se é o suficiente ou se não é. Ele entra na de Jesus e oferece os 5 pães e 2 peixes, tudo aquilo que ele tem. Vamos seguir. Jesus disse, fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos os que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que acontece, meus irmãos, quando nós oferecemos aquilo que nós temos para Jesus, mesmo perguntando como isso se fará? Jesus faz aquilo que ele esperava fazer. Multiplica, abençoa, distribui e multiplica. É esse o plano de Jesus para a nossa vida. Tomar a nossa realidade, aquilo que nós temos e abençoar, compartilhar e multiplicar. Um desejo de prosperidade, um desejo de vida plena. Mas também tem o sinal, também tem a seta, ou seja, isso é uma das realidades que aponta para a realidade mais importante, que é o fato de que nós temos as nossas necessidades e diante das nossas necessidades Jesus tem uma resposta, mas ele também quer nos mostrar a necessidade mais profunda que nós temos, que é a necessidade de buscar em Jesus o alimento para a vida nova, para a vida de filhos e para a vida plena que ele tem para nós. Já vamos passando para um momento de meditação, procurando perceber o que o texto me diz. E nós não podemos, irmãos, olhar para essa realidade, perceber essa intervenção de Jesus e achar que essa intervenção de Jesus é coisa do passado, sem ter a coragem de ver e crer que essa intervenção pode acontecer na nossa vida hoje. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aí já vão me colocando diante de Jesus com as minhas necessidades, com aquilo que precisa de uma intervenção, colocando a enfermidade, a doença,
colocando a necessidade financeira, um emprego, colocando uma necessidade interior de perdoar, a libertação de um vício, colocando tantas necessidades que nós às vezes não sabemos como resolver, a falta de alegria, a falta de confiança, a falta de esperança, a falta de um sentido para a vida. Apresentamos essas realidades diante de Jesus que fala: eu sei o que fazer. Mas ele pede a nossa resposta, a nossa contrapartida. E eu já posso começar a perguntar diante daquilo que eu estou oferecendo para Jesus. Eu falei algumas ideias, mas eu agora ofereço para Jesus a necessidade, mas também o que eu tenho diante dessa necessidade. Eu tenho para oferecer para Jesus diante dessa enfermidade, diante desse vício, diante da falta do emprego, diante da falta de coragem, da falta de ânimo, da falta de esperança, do não saber o que fazer, Jesus. Eu também quero oferecer a minha parte. E aí já vou me colocando em oração para o terceiro momento. O que o texto me leva a dizer? Eu já digo: Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Quero na minha vida experimentar o milagre da multiplicação. A multiplicação daquilo que eu tenho para oferecer, o pão e o peixe. A multiplicação da graça, a multiplicação da bênção. A multiplicação das necessidades materiais que são o meu sustento, Senhor. De repente a alimentação, uma situação profissional, de repente uma situação interior, eu me ofereço, me entrego agora, Senhor, e me ofereço o que eu tenho para te dar. O pouco que eu tenho, Senhor, o meu tempo, Senhor, os talentos, uma palavra, Senhor. Inspira-me, Espírito Santo, o pouco que eu tenho para oferecer para Jesus, mas que eu não fique à margem achando que eu não tenho nada para oferecer, que eu não tenho nada para fazer, que nada que eu puder fazer vai adiantar. Vem, Espírito Santo, abre os meus olhos e me ensina o que fazer. E principalmente, Espírito Santo, abre o meu coração para a fome mais profunda, que é a fome de Deus, a fome da graça, a fome da presença do Senhor, que alimenta a vida nova e a vida no Espírito. Vem, Espírito Santo, mostra aquilo que Jesus sabe da realidade da minha vida, o que Ele tem para mim, para que o que eu ofereço hoje, eu possa testemunhar a multiplicação, o sinal de Deus para a conversão das pessoas, para a conversão das almas, para a transformação das vidas. Obrigado, Senhor. E já vou passando para um momento de contemplação. A comunhão espiritual, eu vou tendo esse contato agora com Jesus. E assim, com esse contato com Jesus, eu me coloco um pouquinho na figura de Felipe, que não tem nada para oferecer, na figura de André, que oferece com alguma pergunta, na figura daquele menino que oferece tudo. E eu contemplo a minha entrega diante de Jesus, diante da necessidade de tantas pessoas que estão precisando daquilo que eu tenho para oferecer. Contemplo a vida nova que Jesus tem para mim, as pessoas que serão atingidas pela minha ação, as pessoas que serão atingidas pela minha palavra, pela oferta da minha vida, mesmo na necessidade, mesmo na dificuldade, mesmo na enfermidade, mesmo na pandemia. Vidas podem ser transformadas pelo pouco que eu tenho para oferecer para Jesus. E assim eu acolho esse impulso missionário, esse envio que Jesus faz para mim neste dia, para que muitas pessoas sejam alimentadas com fartura, para que ninguém fique sem comer, sem receber aquilo que precisa, que o reino de Deus aconteça no meio de nós. Obrigado, Senhor Jesus. Bendito seja. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. O Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos espalhar, meus irmãos, a semente
da boa nova, do reino de Deus, aquilo que experimentamos de Jesus. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Em sua direção, avanço em águas mais profundas, alcanço a sua mão. A cada passo em sua direção, avanço em águas mais profundas, alcanço a sua